Pai do Senhor, meus irmãos, bom domingo, mais uma vez aqui para a nossa costumeira EBD, amém? Pela internet, pelo YouTube, mas estamos aqui, estamos na presença de Deus, estamos na presença da palavra do Senhor, amém? Mais uma vez eu quero agradecer a você que está me ouvindo, que tem estudado a lição, estudado a Bíblia, a palavra do Senhor, em tempos de separação, de crise, de pandemia, mas em tempos de buscar cada vez mais a nossa paz, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Amém? A nossa revista está muito boa esse trimestre, porque ela vem falar justamente disso, né? Prosperar, vencer em tempos de crise. Nós estamos passando crises, já passamos, vamos passar, uma diferente da outra, mas são crises e são oportunidades de presenciarmos e vivenciarmos as maravilhas de Deus, os milagres de Deus em nossas vidas. Amém? Eu oro a Deus que o Senhor possa abrir o meu entendimento, o seu entendimento para a palavra do Senhor, que essa palavra, meu Deus, possa surtir efeito em nossa vida de forma positiva, a nos alegrar, a nos confortar, a nos trazer mais fé, nos trazer mais confiança no Senhor, nas suas promessas e batalharmos já com a ideia, com a certeza de vitórias. Amém? Nós não sabemos as saídas, nós não sabemos os melhores caminhos, mas o Senhor sabe, o Senhor faz, o Senhor ensina e o Senhor é o nosso poderoso Deus. Amém? Sobre toda doença, sobre toda crise financeira, sobre todo coração aflito, sobre tudo, sobre todos, Deus é Senhor. Amém? Nós estamos aqui com a nossa lição de número 2, então a lição de hoje diz assim: as adversidades geram oportunidades. As adversidades geram oportunidades, né? Do quê? De sentir a presença de Deus, sentir o agir de Deus, de praticarmos a nossa fé, a nossa confiança em Deus e vencermos mediante essa fé, mediante essa confiança, mediante as promessas do Senhor. Como eu disse na aula passada, o Senhor não encolheu as suas mãos, o Senhor está com as mãos estendidas para abençoar. O que Ele espera de nós é que nós entremos sob as suas mãos e receba a bênção. Amém? Então vamos lembrar um pouquinho sobre a última aula. Muitas vezes pedimos e pedimos errado, né? A própria palavra diz assim, porque nós não sabemos como pedir e muitas vezes nós estamos querendo que Deus estenda as mãos para nós, para resolver a nossa situação da forma que nós queremos que seja resolvido. Deus está com as mãos estendidas para que nós entremos sobre os seus propósitos, sobre a sua vontade e sejamos abençoados por Ele. Então, nossa oração deve ser no sentido de que o Senhor nos ajude a conhecer os seus propósitos, ajude a conhecer a sua vontade, o seu querer, os seus objetivos, e aí nós vamos estar nos propósitos de Deus, no caminho de Deus, e vai acontecer como aconteceu aqui com Moisés, que vamos melhor com José, né? Com José, que vai ser o nosso personagem usado aqui na lição de hoje. A outra aula foi Isaac, hoje é o José, e nós vamos ver que José, ele era um homem simples, um homem comum, mas que estava dentro dos propósitos de Deus. E José venceu. Amém? Então a história não é simplesmente uma história de José, é a história de Deus demonstrada através da vida de José. Amém? Poderia ser outro no lugar de José que daria certo, porque Deus tinha propósito. Poderia ser outra pessoa, poderia ser uma mulher, poderia ser outra pessoa, mas não poderia ser outro Deus. Então a história não é de um homem, a história é de Deus através de Isaac, de Deus através de José, de Deus através do apóstolo Paulo, a história de Deus através de Davi. Nós não estudamos a história de Davi, estudamos a história de Deus através de Davi. Então a Bíblia não vem em nossas mãos para falar de homens, a Bíblia vem em nossas mãos para falar de Deus, para falar de Jesus, para falar do Espírito Santo, para falar do céu. Amém? Então tenhamos sempre esse pensamento quando vamos estudar a palavra do Senhor, principalmente quando usamos personagens na Bíblia, a história de alguns deles, de muitos deles, de heróis da fé, eles têm o seu mérito, né? Principalmente por ter fé, por acreditar no Senhor, por serem santos, por estarem nas condições de serem usados pelo Senhor, têm os seus méritos,
mas o personagem principal de toda a Bíblia é Jesus Cristo. A história que nós temos é de Jesus, é de Deus, é da Trindade, é do céu que nos espera. Amém? Então vamos estudar a lição de hoje, número 2. As adversidades geram oportunidades. Texto áureo. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Estava na casa de seu senhor egípcios, lá em Gênesis 39, 2. Então, começamos aqui com José, e a nossa revista traz aqui o textuário. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do Senhor. Verdade aplicada. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Então, a crise, como que estamos vivendo, está para todo mundo, né? Um fica doente, o outro não ficou doente, mas de repente perdeu o emprego, perdeu o negócio, perdeu um parente, ou está em estado depressivo. As crises acontecem e elas afetam todas as pessoas, né? Agora, a forma como cada pessoa enfrenta é que faz a diferença, né? Uns se desesperam, Eu me lembro quando... Eu não lembro se foi no Japão, que eu estudava uma época isso, começaram a ter problemas de crise financeira, muitas pessoas cometeram suicídio, né? Outros países, no Brasil também cometem, mas foi uma coisa que chamou atenção porque aconteceu muito assim, frequente, né? Então a gente vê que crises financeiras acontecem, crises de doenças acontecem, alguns países têm guerras, né? Muitos já vivem em guerra, outros estão tendo guerra agora. Agora, o sol está aí sobre todo mundo, né? A forma como vamos passar por isso, então, é que a verdade aplicada à nossa lição vem dizer. Deus, quando você tem uma íntima comunhão com Deus, faz a diferença no enfrentamento das crises. Por quê? No enfrentar crises, nós partimos para o dia de amanhã com confiança. Nós partimos para o dia de amanhã com fé. Nós sofremos, mas nós somos reanimados pelo Senhor, nós somos sustentados pela palavra do Senhor. Nós podemos ter sabedoria vinda do céu. A Bíblia nos ensina: você quer sabedoria? Peça para Deus. Então, como que eu vou tratar isso, Senhor? Como que eu vou me comportar? Qual a decisão que eu vou tomar? Eu vou repetir aqui, irmãos, da nossa sala Abraão, dos varões, né? Quem mais possa estar dando-nos a atenção nessa aula. Um versículo que eu falo, muitas aulas eu falo isso, né? Acima de tudo que deveis guardai o vosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, saídas da vida são decisões, né? Então, quando nós enchemos o nosso coração, outro texto que eu gosto muito, é bem ligado: o homem bom do tesouro bom do seu coração tira coisas boas. Quando nós somos íntimos do Senhor em comunhão, nós conhecemos bem Deus, nós conhecemos bem a vontade de Deus, conhecemos bem a palavra de Deus, nosso coração está cheio disso. Então, quando nós precisamos de tomar uma decisão em meio a uma crise, com certeza as nossas decisões vão ser muito melhores, porque o nosso coração está guardado, né? Daí vai sair a nossa saída da vida, daí vai ser a nossa decisão. Então, as nossas decisões vão ser com certeza mais acertadas, porque nós estamos cheios da vontade de Deus, da justiça de Deus. Nós somos animados pelo Espírito Santo de Deus, pelo testemunho dos irmãos, pelas palavras dos irmãos, pela comunhão também com os irmãos. Então, nosso ferramental, né, a nossa armadura, as nossas armas de guerra contra a crise, contra aquilo que a crise pode causar, com certeza são muito melhores do que quem não tem Deus na sua vida. Amém? Então, nós vimos aí a verdade aplicada, que é um resumo da lição, né? Eu vou correr aqui um pouquinho. Então, o texto bíblico usado na nossa lição de hoje está em Gênesis 37, 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Quem? Os próprios irmãos de José, né? A história de José. Vinde, pois, agora,
e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, veja bem, o que José foi passando, né? Vamos falar aqui na lição de inveja, do ódio dos seus irmãos. Foi vendido, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, mas diz a palavra do Senhor: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, nós vamos ver aí que, mesmo Deus estando com José, José passa por situações, José passa por lutas, José passa por quase morte, mas o Senhor estava com José, e ele foi próspero, e ele foi um vencedor. Amém? A parte 1 da nossa lição, a introdução da revista. Mesmo vivenciando tantas aflições, José não renunciou à sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Então, a introdução já nos chama uma atenção aqui para uma coisa muito comum de acontecer, é que nós estamos com fé, nós estamos com confiança, nós estamos com tudo. Mas quando as adversidades, né, ou aquilo que vem contra, adverso, a situação vai mudando, a situação vai piorando, como fica a nossa fé? Né? Como fica você agora, está me ouvindo, nós estamos aqui conversando, né? Quando nós tínhamos lá a situação do Covid, do Corona, lá nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, isso não é nada, isso não sei. E de repente nós estamos aqui no Brasil, né? Mas está morrendo muita gente. De repente chega na nossa cidade, né? Isso está chegando aqui praticamente agora, então nós temos notícias de queridos nossos, de pessoas que trabalham, que são da igreja, que estudam, que parentes que estão sendo acometidos por isso. Como vai a nossa fé? Quando a situação começa a ir ao contrário do que aquilo que esperávamos, né? Então, estava acontecendo isso com José. José era um homem de Deus, era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, estava com Deus, Deus estava com ele, diz a Bíblia, mas de repente começa a sofrer na própria família, é jogado, é vendido, é sofrido, é esquecido, mas José confiava em Deus. José, apesar de toda a adversidade, ele sabia que Deus estava na vida dele. Como Deus ia fazer, ele não sabia, mas ele cria em Deus. Né? Assim como você vai ver a história de Jó, de Moisés e de tantos outros. Né? Então, a parte 1 fala assim, sobre a inveja dos irmãos de José. José, a situação na família de José, aqui vai falar da crise na família. Né? José tinha 11 irmãos, mas de certa forma o pai tinha um carinho a mais por José, né? E ele demonstrava isso era aparente, né? O relacionamento de José com o pai era muito especial, muito diferente. E isso, diante da postura de José e do pai, isso foi criado um sentimento de inveja dos irmãos. Esse sentimento foi se transformando em rancor, em ódio dentro da própria família. Então ali foi gerada uma crise, né? E essa crise, vamos dizer assim, a crise aconteceu na família. Não, a crise aconteceu, começou dentro da pessoa, né? Aqueles irmãos que estavam ali naquele ódio, naquele plano maligno para matar o irmão, a crise começou dentro deles, né?
As maiores crises familiares, elas iniciam-se, né, têm como origem esse tipo de sentimento, sentimento de inveja, ou talvez incompreensão, por pessoas que têm algum complexo, né? Ou a pessoa é egocêntrica, ele só pensa nele, ou a pessoa tem um complexo de inferioridade, porque ele acha que o outro é melhor por causa disso, por causa daquilo. Então, cabe a nós pais, nesse momento, dar uma refletida de como nós conduzimos a família, né? Como conduzimos a relação com os filhos, como tratamos os filhos quando você tem mais de um. É uma situação bem assim delicada, porque se você falar que trata todos iguais, você está errado, porque os seus filhos não são todos iguais, aí você não está praticando justiça. Se você trata com diferença, é perigoso acontecer como José, a diferença não ser entendida, né? Então, se for necessário tratar filhos de forma um pouco diferente, muitas vezes o pai acaba tendo que premiar um filho, elogiar um filho, ou castigar outro, ou chamar a atenção de outro porque não estava agindo corretamente. Isso tem que ser muito bem entendido, irmãos. Não que o filho tem que entender que não é uma preferência, não é uma acepção, não é um amor a mais por um filho por outro, mas é o reflexo, é o resultado merecido, né, de uma vida de uma forma ou de outra. Assim Deus trata nós, né? Se Deus tratar nós totalmente iguais, Ele vai estar sendo injusto. Então, Deus coloca lá tantas promessas na Bíblia para todos os seus tantos filhos e coloca todas as condições para que você obtenha essa promessa para a sua vida. Então, até mesmo Deus acaba por muitos sendo incompreendido, porque as pessoas começam, como os irmãos de José, a pensar: por que Deus abençoa aquilo, não abençoa a mim? Por que Deus prefere aquilo, não prefere a mim? Então Deus tem os seus propósitos, Deus tem a sua justiça, Deus pratica tudo isso conforme está escrito, né? Vamos dizer, por causa dessa pessoa, daquela não, por causa da minha palavra, é por causa da forma como eu disse que eu vou agir, que estou agindo. Amém? Então nós, como pais, como avós, como alguém que tem seus filhos, temos que ter essa preocupação, né? Praticar a justiça, mas sem fazer com que isso torne algo que possa criar uma crise familiar, um sentimento de inveja, ou um sentimento de inferioridade ou de superioridade em algum filho, e isso possa quebrar o laço afetivo entre eles próprios. Amém? Então, meus irmãos varões, né? Pais, muito cuidado, muita atenção, muita cautela no trato com os filhos, muita oração, muita intercessão, e peça sabedoria para Deus que você vai vencer. Amém? E vai criar aí grandes homens para Deus. Amém? Grandes mulheres para Deus. Então, a crise se instalou por esse tipo de sentimento um sentimento que era fraco, mas depois acabou sendo gerado um furor, um ódio, uma raiva, ao ponto desses irmãos de José planejarem matá-lo, também planejarem tirar ele da família, né, do convívio. Parte 1.3 da nossa lição diz assim: os seus adversários irão tentar fazer você parar. Aqui trazendo então de José para nós, né? Podemos nos tornar alvo de inveja não só pelo que temos, mas também pelo que somos, né? Então, se a pessoa fala assim: mas a pessoa tem inveja de mim porque eu tenho uns bens, né? Um carro, uma casa, um bom emprego, ou isso acontece muito com as mulheres, de repente, fulana tem inveja de mim por causa da minha beleza, por causa disso, por causa daquilo, mas isso pode tirar inveja sim, né? Mas tem muita inveja que nós não percebemos quando a pessoa pode ter inveja de nós pelo que nós somos, né? Você pode ser uma pessoa alegre, você pode ser uma pessoa que tem paz na sua vida, pode ser uma pessoa de bom ânimo, pode ser uma pessoa de bom relacionamento com as pessoas, pode ser uma pessoa de boas palavras, você pode ter muitas qualidades, né? Pode ter uma boa esposa, um bom marido, uma boa família, e ser feliz, e essa felicidade incomodar pessoas, né? Então, também a inveja pode ser gerada por isso. As pessoas
querem ser da forma que você é e não conseguem, e podem querer que você perca isso. O invejoso pensa assim, o invejoso é assim, sofre assim. Né? Espero que nem eu e nenhum de vocês estão me ouvindo possa ter esse sentimento de inveja no coração, porque isso mata, isso destrói a pessoa não progride, a pessoa definha, amém? Mas nós, apesar de tudo, como diz aqui da vida de José, nós estamos firmados em Deus e esse tipo de sentimento não vai nos parar, não, amém? Porque o Senhor sabe tudo, nós temos um limite do que conhecemos, do que nós podemos, mas Deus vai além desse limite. Deus é capaz de quebrar todo o laço espiritual de maldade, de inveja, do que for que possa querer vir sobre a nossa vida. Amém? Sobre o plano espiritual está o Senhor e Ele cuida de nós. Amém? É importante termos essa certeza e tocarmos o barco para frente. Amém, irmãos? Tenha fé, mas principalmente atenção. Amém? Inveja causa crises na família. Amém? Então, você que é pai, você que é mãe, tem seus filhos, ou quem mora com você, fique de olho, fique atento, não deixe esses tipos de sentimento brotar e aos poucos ir minando a sua casa, minando a sua família, trazendo até rancor entre os membros da casa. Aleluia! Graças a Deus pela palavra do Senhor. A traição dos irmãos de José fala a parte 2. Eu vou ler aqui a introdução da parte 2. A história do jovem José encanta a muitos por causa da sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seu seio familiar, indo parar numa terra estrangeira, o que lhe acarretaria crises profundas. Então, aqui José vai começa aí a sua jornada por uma, duas, três crises, né? E a primeira delas, então, fala que é o afastamento de quem amava, a decepção, a traição pelos seus irmãos, né? Vamos relembrar aqui um pouquinho da história. Quando aconteceu, então, para quem não conhece, não está lembrado, começou a ter essa crise na família, os irmãos pensaram, vamos tirar José do nosso meio, vamos acabar com José, ele é o queridinho do papai, né? Então eles intentaram matar José e o plano era matá-lo, porém Rubem, um dos irmãos, tentando livrar José, falou assim, olha, vamos jogar ele numa cova, deixar ele num poço, e melhor do que matar, para a gente não sujar a nossa mão do sangue da nossa família. Então jogaram José no poço, numa cisterna seca, depois vinha ali passando, né, vou lembrar aqui o pessoal que é para o Egito, eu perdi o nome da ismaelitas, né? E eles acabaram vendendo o seu irmão para eles como escravo, e daí José foi levado para o Egito. Então, a primeira crise de José é assim, ele estava ali com o pai, com a mãe, com a família, feliz, alegre, né, sofrendo algumas coisas já dos seus irmãos, mas ele foi afastado de quem amava. Então, além de ser afastado, estava numa terra estrangeira, uma terra, né? Então era a primeira assim, dor de José, né? É ser tirado da família, e principalmente por um motivo de traição, né? Decepção pelos seus. Quem trai é quem está perto, quem trai é amigo. O inimigo não trai porque você está sempre esperto, né? Então ali, veja bem a que ponto chegou o ódio dos irmãos, né? Para querer matar o próprio irmão, né? Então eles se livraram dele, inventaram mentira para o pai, e aí a história vai, né? A segunda crise, foi acusado injustamente. Então, na segunda crise, José vai para o Egito, ele tinha 17 anos. Foi comprado por Potifar, e aí começa uma outra crise, né? Longe da família, num lugar estranho. José tinha que falar a lição 17 anos, foi comprado por Potifar, a fim de ele servir como escravo. E aí diz a lição nossa aqui, olha, veja bem. Como é importante termos intimidade com Deus,
pois, mesmo sendo escravo em terra estranha, a presença do Eterno estava com José. Então, José foi levado para um lugar como escravo, mas foi colocado numa condição boa, né? E ele era íntegro, tinha intimidade com Deus, era fiel ao seu Senhor, mas ali achou graça aos olhos da esposa, né, da mulher de Potifar, e ela usou de mentira para prejudicá-lo, né? Quis ter com ele, ele não quis, ela criou aquela situação toda. Então José acabou indo parar na prisão, né? Ela acusou que José tentou, né, forçá-la alguma relação, alguma coisa, e o marido acredita nela e coloca aí então José na prisão. Então, veja bem, separado, traído pelos irmãos e agora acusado injustamente por alguém, mais uma mentira, e foi preso, né? Foi para a cadeia, foi para a cela. Aí vem a terceira crise que a nossa lição traz aqui, esquecido por todos. Então, diz aqui, olha, após interpretar os sonhos de 2 presos e ambos se cumprirem integralmente, José precisou esperar muito tempo até que o copeiro se lembrasse dele. Cabe enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Porém, Deus não havia se esquecido dele e na hora certa iria exaltá-lo. Então, José era abençoado por Deus, irmão, como falamos na última lição aqui sobre Isaac, na lição passada, né? A pessoa tem a bênção de Deus sobre si, né? Não é porque Deus apontou o dedo e falou é você, mas porque Deus tinha um plano, essa pessoa tem uma vida com Deus e Deus deixou ele fazer parte desse plano, desse milagre, numa época de crise, e aí ele vai caminhando sobre os propósitos de Deus e as coisas vão acontecendo. Então, eu vou dar uma resumida aqui na revista, na Bíblia, mas José foi preso, foi para a cadeia e de repente José começa a achar graça aos olhos do carcereiro, o carcereiro já começa a colocar José até para tomar conta dos outros presos, começa a prosperar dentro da cadeia, irmãos. Né? A prosperidade estava sobre a vida de José, a bênção estava sobre a vida de José. Não importa se ele estava na família, se ele estava onde que ele estivesse, mas estava lá numa masmorra, lá numa prisão, e ele estava ali já tomando conta, já estava ajudando, já estava com bom comportamento, estava sendo próspero dentro da cadeia. E de repente chega lá o copeiro e o padeiro, né? O confeiteiro, o padeiro. E aí eles vão ficar presos lá. José vai ajudar a cuidar desses dois, né? Veja bem como é que José estava. José chega num dia, olha para eles e fala, vocês estão muito tristes, o que está acontecendo com vocês? O semblante de vocês está péssimo, né? E aí eles falam assim, olha, um fala, eu sonhei, né? Eu sonhei e meu sonho foi assim, assim, assim. O outro, eu também sonhei, meu sonho foi assim, assim, assim. Estamos assim, pensando, será que você, né, pode interpretar, ajudar? Ele fala, isso não está comigo, é de Deus, mas para o copeiro ele fala assim, olha, seu sonho, o copeiro sonhou, vou resumir, né? Eu sonhei que eu estava em tal lugar, tinha uma videira com 3 galhos, eu pegava a uva, espremia no copo do meu senhor e ia dar para ele. Então o outro, olha, eu sonhei que eu estava num lugar e tinha 3 cestos na minha cabeça, lá tinha pão, fruto da confeitaria, da padaria, e vinha aves e comia. E aí José fala, olha, para você a sua história é a seguinte, os 3 ramos são 3 dias, então daqui 3 dias o Senhor vai te chamar de volta para o seu lugar, você vai assumir seu posto novamente, você vai servir o vinho lá para o seu Senhor, e vai ficar tudo bem, né? Eu vou já vir o meu, né? Fique bem, fala aí, né? Então ele fala, o seu quer dizer o seguinte, os 3 cestos são 3 dias, no 3º dia o Senhor vai pegar, vai te enforcar, vai cortar seu pescoço, você vai morrer, e interpretou, né? Aí para o copeiro ele fala assim, olha, mas não esquece de mim não, né? Quando você estiver lá com o seu senhor, você fala da minha vida, que eu estou aqui preso, né? Então lembra de mim lá, dá uma palavrinha com o seu senhor lá. Né? O que aconteceu, ele foi, voltou, realmente as coisas aconteceram, o copeiro voltou para o seu espaço, para a sua profissão, para a sua função, e esqueceu de José. José vai ficar mais uns 2 anos preso,
se não me engano, e a vida toca, né? Então, veja bem, nós estamos falando de uma pessoa que é abençoada por Deus. Olha quanto tempo ele vai ficar na cadeia. Olha as coisas que aconteceram com ele. Olha aqui a terceira crise, esquecido por todos, né? Mas era homem de Deus. Então, às vezes, nós também temos uma pressa, nós temos uma preocupação. Já faz um mês que eu estou orando, não aconteceu nada. Faz 2 meses que eu estou orando, não aconteceu nada. Será que Deus me esqueceu? Se você estiver nos propósitos de Deus, irmãos, se tiver comunhão íntima com Deus, não, Deus não esquece. Amém? Para Deus não tem tempo, Deus não esquece. E aí, quando o faraó tem um sonho, e ele quer a interpretação desse sonho, ele chama magos, mágicos lá, ninguém pode interpretar, ele comenta, aí eles vão falar, o copeiro, tinha uma pessoa quando eu sonhei na prisão, o José, ele interpretou meu sonho, então o faraó vai chamar, aí o faraó conta o sonho para José, José interpreta o sonho, o faraó fica maravilhado e coloca ele como governador do Egito. Então, veja bem, ele já veio para a prisão, daqui a pouco lá na prisão ele já é chefe, já é quem toma conta dos presos, daqui a pouco ele já vai na presença do faraó e com a bênção de Deus, a interpretação do sonho, ele toca no coração do faraó e ele acaba sendo promovido aí para governador do Egito. Ele começa, então, a acontecer o plano de Deus, começa a aparecer o plano de Deus, preparando o Egito para receber os seus filhos, para receber os hebreus, para começar ali a multiplicação do seu povo, que depois vai sair para a terra de Canaã. Então, esse era o plano de Deus, e José estava integrando, fazendo parte daqueles que estavam fazendo esse plano acontecer. Amém? Então, a grandiosidade de Deus, não é só pelo seu poder, mas pelo compromisso que ele tem com a sua palavra, pelo compromisso que ele tem com as suas promessas. Amém? Isso nos deixa assim felizes, nos deixa confiantes, de cada vez mais crer na sua palavra. Parte 3 da nossa lição diz assim: fé em meio às injustiças. Por uma introdução aqui, José tinha a presença de Deus sobre a sua vida. Veja bem, por isso que ele era próspero, por isso que ele era abençoado, por isso que ele prosperava em épocas, em momentos de crise. Observamos isso nas revelações do Espírito Santo ao longo da sua trajetória, através dos sonhos, mostrando o que havia projetado para José no futuro. O segredo da vitória de José foi seu relacionamento com Deus. E nós falamos aí, de repente você pode pensar, mas José era assim, eu não posso ser assim porque Moisés era Moisés, então essas promessas, esse jeito de agir de Deus é porque era Moisés, porque era uma pessoa muito importante. Não, ele está... nós estamos aqui assistindo, estudando sobre José, uma pessoa comum, José era justo, José era honesto, tinha suas qualidades e foi escolhido por Deus por isso. Nós falamos muito na outra revista sobre relacionamento com Deus, ter a confiança em Deus, a fé em Deus. Nós falamos sobre o Deus de perto, o Deus que não resiste ao coração contrito, um Deus que fala que mora nos altos céus, mas fala que mora no coração do contrito. Então, a forma de nós atrairmos Deus, ou sermos atraídos por Deus, ou para termos esse relacionamento com Deus, muitas vezes nós pensamos que temos que fazer coisas grandiosas, assim, sacrifícios, coisas, muito grandes para que Deus nos veja, para que Deus nos considere, e nós esquecemos de olhar conforme Deus olha. Nós esquecemos de observar na nossa vida como Deus observa, e isso nós conseguimos saber como é através da sua palavra. Então nós vemos aí Deus fazendo elogios, Deus dando testemunho de homens simples, de homens humildes, de homens que não tinham poder, mas que tinham a sinceridade, o compromisso com o próprio Deus, que era o Deus de poder. Amém? Lembrando que o poder não está no homem, fazer não está no homem, tudo é de Deus. Então, quem nós estamos vendo de poder aqui não é José. José não tinha poder para interpretar sonhos, ele mesmo fala 2 ou 3 vezes na Bíblia, isso não vem de mim, vem de Deus. Se Deus der a interpretação do sonho, é dele. Amém? Então, a humildade, a integridade, a fidelidade, a fé,
de cada um é que nos coloca mais próximos de Deus. Amém? Então essa é uma qualidade que nós precisamos buscar em nós para alcançarmos as bênçãos de Deus. 3.1. Quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Eu vou ler aqui um pedaço da nossa revista. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. José passou anos na prisão, sem resposta por tamanho sofrimento. Nunca é demais lembrar que Deus envia 2 presos que serviram diretamente ao rei para cumprir o plano que tinha na vida de José. Então aqui eu já resumi essa parte que fala dos 2 presos, o padeiro mor e o copeiro mor, amém? Que acabam ajudando a José. Então José ficou mais ou menos 2 anos na prisão, prosperou, interpretou sonhos e aí vira governador. Amém? Então ele foi honrado porque ele honrou a Deus. 3.2, Deus nunca esqueceu de José. Então isso também é importante, porque quando nós passamos por momentos de dificuldade ou de um esperar de Deus, pode vir na nossa mente: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus desistiu de mim? Aqui diz assim: a vida de José possui uma narrativa motivadora para todos nós, os cristãos. No momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou seu cuidado por ele. Amém? Deus sempre esteve trabalhando em favor de José. Tenhamos sempre a certeza de que, mesmo nas crises, o Senhor não se esquece de nós. Amém? Então, o comentarista não colocou aqui, mas eu quero só lembrar. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José. Por quê? Porque José estava no seu propósito. Amém? Então Deus nos abençoa, Deus nos ama, Deus derrama a sua graça sobre nós, ou seja, Ele dá mais do que nós merecemos, né? Diz a palavra, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que Deus tem preparado para nós, mas sempre lembrando, tudo isso acontecia com José, toda essa vitória veio para José, porque José tinha compromisso com Deus, conhecia Deus, gostava de Deus, estava dentro do propósito de Deus. Amém? E aí ele não é esquecido. Deus não se esquece dos seus, de forma alguma. 3.2. Nós lemos agora 3.3. Eu vou ler Romanos 8:28. Romanos 8, capítulo 8, verso 28, está aqui na minha Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto muito desse versículo aqui, e a lição na parte 3 diz assim: a inveja e traição dos seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento, do copeiro mor que deixou ele na cadeia mais um bom tempo, nada disso fez com que José desanimasse. Todas essas aflições fizeram José chegar ao fim dos seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Então depois a história continua, José vai ser governador do Egito, vai receber sua família, vai cuidar da sua família, vai estar sobre a sua família conforme os 2 sonhos que Deus tinha dado a ele, e ele tem a certeza aí que Deus está levando adiante o seu plano, e ele é parte fundamental desse plano. Amém? Então, aqui nós lemos Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não todas as coisas contribuem para todo mundo, Todas as coisas que Deus cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quem ama a Deus está entregue ao Senhor, tem compromisso com o Senhor, com certeza faz parte dos seus
propósitos. E o propósito nosso é o propósito da igreja. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos corpo de Cristo, nós somos chamados para viver e pregar o seu evangelho. Amém? Então, eu vou pegar um comentário da última lição nossa, Jesus conta conosco para que sejamos suas testemunhas e pregamos o seu evangelho com a nossa vida. Então, quando a nossa vida está dentro do propósito de pregar o evangelho, quando a nossa vida está dentro do propósito de testemunhar de Cristo, quando a nossa vida está dentro do propósito de salvação de almas, quando está dentro desse propósito de Deus, pode crer que você vai ser próspero. Amém? Pode crer que você vai ser um José, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não estou dizendo assim só prosperidade em termos financeiros, nas áreas da sua vida, né? Vida amorosa, vida de família, um pai, uma mãe, um professor, um funcionário, um patrão, um empresário, um músico, um artista, um pastor, um obreiro, um evangelista, um missionário. Você vai ser próspero naquilo que você for fazer. Amém? Porque a sua vida é parte do evangelho. A sua vida é uma carta para o mundo. Amém? E Deus gosta de apresentar essa carta quando ela fala de Cristo. Amém? Então tenha isso no seu coração. Você faz parte do grande propósito, da grande comissão, do grande chamado do Senhor de pregar o evangelho. Amém? Você já foi alcançado pelo evangelho, você já foi abençoado pelo perdão de Cristo, pela morte de cruz, você já aceitou isso, a sua condição é de filho de Deus agora, e você pode sim passar por essa crise, por estas crises, sendo próspero naquilo que faz, naquilo que se propôs a fazer, desde que você esteja realmente com a sua vida pautada na palavra do Senhor e os seus objetivos sejam objetivos de Cristo. Amém? Você vai ter o seu trabalho, o seu estudo, a sua vida doméstica normal, mas se você viver como filho de Deus, você vai testemunhar de Deus, vai testemunhar de Cristo, vai pregar o evangelho, vai fazer a diferença. Amém? Então, se alguma coisa demora um pouco, lembra de José. Amém? Tenha paciência, tenha fé, tenha confiança no Senhor, aguarde no Senhor, mesmo quando parece que todos te esqueceram, parece que Deus se esqueceu de você, como ficou com José, mesmo que demore um pouco, não se preocupa, Deus vai entrar com a providência, a sua hora vai chegar, a sua bênção vai chegar. Amém? Deus te abençoe, te dê mais uma semana de vitória, de fé, que possamos passar bem. Não consigo saber como todos estão, né? Por aqui está pela internet, mas eu espero que todos estejam bem, que você possa dar um like aí nesse vídeo, que você possa nos criticar no privado, alguma coisa que a gente possa melhorar, que possa modificar, mas nos ajude, irmão, né? Nos ajude principalmente se mantendo em pé, se mantendo na fé, se mantendo na posição. Amém? Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Um abraço bem apertado a todos.